Estas leituras deixam-me especialmente emocionado porque isto acontece em 2024. Sobretudo a primeira leitura. Acontece em 2024. Pessoas que não têm 10 euros, 15 euros para pagar um medicamento, para pagar uma refeição. E para mim são especialmente comoventes porque algumas vezes, não do meu dinheiro, mas do convento ou do que se deixa por aí, há pessoas que vêm bater à porta na sua necessidade a pedir isto mesmo. 10 euros para uma refeição, 15 euros para um medicamento que não conseguem comprar em 2024. A primeira leitura de hoje vem por causa do Evangelho, mas as duas muito apropriadas, porque deviam mexer muito connosco. Muito connosco. Porque nós temos de nos perguntar se somos daqueles católicos fantásticos que damos do que nos sobra, ou se queremos ser ainda mais fantásticos e damos daquilo que temos. Isto é o que se joga. Nós vemos na primeira leitura um drama que nós às vezes podemos levar o nosso pensamento para países que nós chamamos subdesenvolvidos. Imaginamos um Sudão, imaginamos... não é preciso, mas assim, aqueles piores que a gente acha que aí é que se passa mesmo mal. Mas basta uma pequena crise na nossa própria Europa, como em Valência que estamos a assistir, e vemos como umas cheias deitam tudo abaixo, e em 2, 3 dias as pessoas não têm água, não têm comida, não têm medicamentos, não têm. Mas também vemos o milagre da solidariedade, de pessoas que se põem a caminho para ajudar, de pessoas que não precisam de recomendações superiores para ajudar, porque há pessoas que acham que o Estado é que tem que resolver tudo e a gente faz os nossos impostos e já damos tudo. Há aqui uma gratuidade que a primeira leitura e o Evangelho nos ensinam, que nós, cristãos, devemos levar muito a sério. Esta mulher, e em Sarepta, viviam uma seca muito grande. Nós já sabemos, porque, sobretudo quem vem mais vezes à missa ou tem mais estudos de Bíblia, que os piores da sociedade, os mais marginalizados, eram os órfãos, as viúvas e os doentes. Viviam mesmo à margem. E nós vemos o que é o drama de uma viúva com um filho pequeno, em tempo de seca, que não tem mais do que uma bilha de água, um bocado de farinha e um bocadinho de azeite para fazer o seu último pão. Para ela e para o seu filho, e depois esperarem a morte, ou seja, entregarem-se, seja o que Deus quiser. E aparece o profeta, também ele com fome e com sede. E esta mulher tem uma capacidade de partilhar o pouco que tinha, o quase nada que tinha. Reparem, quase nenhum de nós, desculpem-me julgar pela vossa consciência, mas vocês são todos santos, eu não. Quase nenhum de nós teria esta atitude. Nós diríamos, não, também tem que dar para o meu filho, tem que chegar para nós. Quantas vezes nós não passamos pelos pobres à entrada de um supermercado? Dê-me qualquer coisa. Também não tenho dinheiro comigo, também me custa a mim. Esta mulher não se deixou ficar no egoísmo. Esta mulher teve a capacidade o grande milagre da generosidade e de partilhar com o profeta o pouco que tinha. E este é o verdadeiro milagre que acontece muitas vezes nas nossas sociedades. Pessoas tão agradecidas pelo pouco que lhes damos. E quantas vezes são os mais pobres a mais partilhar? E sei do que falo. E podia contar-vos muitas e abundantes histórias para dizer isto. Pessoas que passam um dia inteiro sem comer. E quando lhes aparece uma refeição à frente, os olhos brilham,
o agradecimento vem. Pessoas que, quando sentem que não chega para todos, esforçam-se para que um pouco a cada um chegue a todos. Isto, muitas vezes, vem dos pobres. E estes pobres são muito ricos, porque têm a grande riqueza que é Deus, porque confiam nele. Quem dá do que sobra, vive num grande egoísmo. Porque só dá depois de garantidas todos, não é os seus mínimos, de todos os seus confortos. Há aqui um limite que eu estabeleço, que este é o meu limite, que eu tenho que estar bem, e depois logo se vê. E esta mulher não. Esta mulher abre a sua mesa, abre os seus bens, para que o profeta, ela e o seu filho tomem uma última refeição. Há aqui um pormenor que eu gostava de chamar a atenção, sobretudo para os mais novos. O profeta, quando pede a bilha de água e o pãozinho, pede, por favor, que é uma coisa que nós estamos a esquecer, acho eu, nas nossas casas, nas nossas famílias. Parece que é tudo obrigatório. Parece que não fazemos mais que a nossa obrigação. Agora já há uns vídeos dos TikToks dos filhos de 22, 23 anos a dizer aos pais que não escolheram para nascer e que agora eu não pedi para nascer, vocês é que quiseram que eu nascesse, agora tenho que me sustentar até ao fim. Riam-se que é para rir. Riam-se que é para chorar. Por favor. Custa-nos assim tanto reconhecer um favor que o outro nos faz? É assim tão adquirido que chegar um copo de água, que ir ao quarto buscar qualquer coisa, venha acompanhado de um se faz favor? Ou faz parte das obrigações, e mesmo que fizesse, de nós podermos pedir para reconhecer que o outro é importante na minha vida? O profeta, por 2 vezes, não por educação, mas por necessidade, lhe diz, por favor, traz-me uma bilha de água. Por favor, faz-me um pãozinho. E também nós devíamos, o Papa Francisco insiste muito isto, sobretudo nos ambientes de casal e de família. Nas 3 expressões que têm que fazer parte do dicionário da família, da comunidade, do casal, das nossas relações. Se faz favor, obrigado e desculpa. Se numa família não educamos os nossos filhos para isto, estamos a educar burgueses que acham que têm direito a tudo e não têm dever nenhum. Por isso, mais novos, a partir de hoje, começar a usar nas expressões por favor, desculpa, obrigado. Mas não são só vocês, hein? Vocês deram voz ao que todos devemos fazer. Porque isto significa que o outro é importante na minha vida. Não é importante porque se levanta para ir buscar. É porque eu reconheço um ato de bondade que vem dele para mim. E Deus não deixa sem recompensa quem dá. Que é outro milagre maravilhoso da primeira leitura. Como terminava. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esvaziou, nem se esvaziou a motolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. E se calhar também alguns de nós fazemos esta experiência. Quando damos em abundância, quando damos com largueza, Deus vai-nos compensando. O Evangelho fala-nos aqui de 2 situações aparentemente distintas uma da outra, mas que estão muito ligadas. Jesus está a caminho do templo e perto do templo estão estes escribas, esta gente de religião, esta gente de igreja, que também já estamos habituados a ouvi-los e a vê-los atuar. E Jesus faz como que um ataque a esta classe de religiosos.
tenham cuidado. Ou seja, não os imitem muito. Porquê? Porque eles não vivem para Deus. O escriba deveria viver para Deus. Um padre, um religioso deve viver para Deus. Em última análise, um cristão deve viver para Deus. Mas estes que estão instituídos de alguma autoridade ou que fazem uma consagração de vida mais diretamente para Deus, esta gente devia viver para Deus. E o que é que eles faziam? Exibiam longas vestes. Gostavam dos cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas. Fazem bem ocupar os primeiros lugares, ok? Isso, fazem bem. Na igreja é uma honra poder ter-vos aqui à minha frente, porque às vezes parece que o padre faz mal a quem está aí à frente. Não é crítica lá para trás, mas é um elogio aos que estão aqui à frente. Gostam de exibir-se perante os outros e não gostam de se exibir diante de Deus. Mas como eu já tenho dito várias vezes, Jesus, quando os evangelistas escrevem isto, não é para dizer aqueles escribas também eram danados, aqueles escribas também se punham a jeito. Não. É porque São Marcos, quando escreveu, já se apercebia que na comunidade cristã haviam cristãos muito fantásticos que gostavam de exibir longas vestes, que gostavam de receber cumprimentos nas praças, que gostavam de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Esta é a questão. Fazer de um nome cristão um título, uma exibição. Então, a crítica que Jesus faz e que nos pode fazer a cada um de nós, que o título de cristão não seja para te exibires e tornar-te superior aos outros, mas que seja para te responsabilizar no bem que tens que fazer ao próximo. Causa-me sempre muita comichão quando alguém se apresenta e diz: eu sou católico. Sim, para teres que dizer alguma coisa não está. Para teres que te afirmar como católico. Porque somos católicos, gostamos de ser católicos para a exibição. Eu faço, eu vou, eu não sei o quê, eu. Quando o Jesus mais nos pede é que faz tudo em segredo, porque Deus que vê no segredo te dá a recompensa. Outra coisa é que quando nos perguntam: porquê é que tu fazes assim? Porquê é que tu vives de uma maneira diferente? Porquê é que tu... E então aí sim, porque eu sou de Cristo. Porque Cristo obriga-me a ser assim. Agora, quando parte de mim este exibicionismo de me mostrar como católico para me diferenciar e me achar que por ser católico tenho aqui um estatuto, mesmo que não seja um estatuto lá fora, mas que me deixa aqui numa posição diferente da dos outros, perdemos a recompensa. E entra Jesus no templo e senta-se em frente das 13 caixas das esmolas. Eram 13 caixas. Nós temos isto muito bem documentado. 13 caixas de esmolas. E Jesus senta-se ali a ver. Eu às vezes também gostava de me sentar ali a ver. E às vezes até penso, eu sou o Icórnimo, sou eu que conto os ofertórios. E às vezes assim, realmente deve haver gente muito desgraçada que vai ali à missa. Até as moedas de plástico dos carrinhos metem no cesto do ofertório. Não sou eu, claro que ponho. Podem-se rir. Mas é um sinal de extrema pobreza, porque abrem mesmo o porta-moedas e vai tudo. Isto é quase como a viúva. E Jesus põe-se a ver aquele espetáculo dos ricos que davam grandes quantias e exibiam essas quantias. E ninguém repara naquela pobre viúva, que numa tradução literal seria viúva mendiga, equivalente hoje a uma mulher em situação de sem-abrigo. Era uma pedinte, era uma mulher que estava no templo a pedir. Ok? E Jesus vê aquele espetáculo. Grandes quantias, gente que chegava com as suas longas vestes, com as suas boas roupas, com tudo. Quase a tocar o sino, não é? Quase a tocar a trombeta que ia pôr ali o dinheiro. E esta mulher, despercebida, pega em 2 pequenas moedas, as mais pequenas do Império, um quadrante. Nós sabemos
Um denário, que é aquela moeda mais normal, mais padrão que nós temos na Bíblia, um denário era o equivalente a um salário, a uma diária, portanto, um dia de trabalho. Um quadrante era 1,64 do denário. 1,64 avos do denário. Nada. Nada. E aquela mulher, pobre pedinte, pobre mendiga, que ninguém reparou quanto ela ali colocou, é elogiada por Jesus. E este elogio, ou antes do elogio, o dinheiro que se colocava no templo tinha duas grandes funções. A primeira, manter o culto, que era preciso, estas coisas pesam, gastam-se, as hóstias compram-se, as velas compram-se, a luz paga-se, estas coisas pagam-se, isto paga-se. Uma função do dinheiro do templo, que se entregava no templo, como nas igrejas, é a manutenção dos espaços. Mas havia uma parte que também se dava aos pobres. Também se retirava para os pobres. E voltamos à ideia que eu dizia há bocadinho. Uma mulher pobre, uma mulher pedinte, mete aqueles pequenos cêntimos, vamos chamá-los assim, aqueles pequenos cêntimos na caixa das esmolas para ajudar os mais pobres. Isto impressiona. Como é que os mais pobres, muitas vezes, são muito mais solidários que os mais ricos. O rico acha, porque dá do que lhe sobra, que está a fazer uma grandiosidade. Mas Jesus diz, não. Isto para Deus o que vale não é a quantia que nós damos, mas a generosidade que está no nosso coração. Não é dar muito, é dar tudo. Obviamente que no final desta missa poderia contar com ofertórios duplicados. Mas nem só de dinheiro se faz a nossa vida. Porque o dar tudo não é só dar dinheiro. É dar tempo. É partilhar. Mesmo olhando para as nossas casas, para as nossas famílias. Será que o telemóvel não nos está a ocupar tudo? Será que não está no topo das minhas prioridades em casa o telemóvel em vez da família com quem eu vivo? Será que eu à minha família estou-lhe a dar tudo o que ela merece ou estou a dar o que sobra dos outros? Será que no meu dia-a-dia, mesmo não pondo a hipótese que não tenho dinheiro para partilhar, será que eu não tenho meia hora, 1 hora, 3 horas para partilhar o meu tempo com quem mais precisa? A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que dizia muitas vezes às suas religiosas: dar até que doa. E é aqui que nós estamos. Este é o plano. Dar até que doa. Mas eu até dou porque às vezes tenho ali uns dinheiros, uns juros e depois dou uma percentagem. Lava a consciência como quiseres. Não se trata de dar muito. Trata-se da intensidade com que tu dás. Nós tivemos durante muitos anos aqui na paróquia de São Domingos de Benfica um padre muito conhecido e muito famoso, o Padre Carlos. E o Padre Carlos era muito generoso nas suas obras de caridade. E as pessoas criticavam porque ele era demasiado generoso e depois também não sabia bem se as pessoas estavam ali a ser a verdade ou não. O Padre Carlos dizia muitas vezes: prefiro ser enganado do que deixar um pobre com fome. Prefiro ser enganado do que deixar um pobre com fome. E nós às vezes até já chegamos a este ponto de não damos porque não sabemos por onde é que vai o destino do nosso dinheiro. E podemos estar redondamente enganados e a deixar o pobre com fome. As boas ações ficam em quem as praticam e não em quem as recebe. Quando eu dou, Deus está a olhar ao que eu dou. O que o outro vai fazer ao que eu dou já não é da minha consciência, será da consciência dele. Uma homilia pesada, só nos faz bem, para acordar um bocadinho.
Bem na sequência do Evangelho da semana passada, amar a Deus e amar o próximo. E amar o próximo hoje é a cada um de nós dito: dá tudo o que tens, não tenhas medo de dar, que Deus te vai recompensar. Vamos pedir por todas as pessoas que se esforçam por partilhar aquilo que têm. Vamos rezar por todas as instituições que ajudam na sua pobreza, ajudam a que lares, casas de acolhimento, centros de pessoas sem abrigo, não lhes falte o mínimo. A bilha da água, um bocadinho da farinha, um bocadinho do azeite. E vamos pedir por cada um de nós, para que o Senhor nos dê o gosto da partilha, o gosto de dar com largueza, para que sintamos a grande riqueza da nossa vida, que será para quem acredita o próprio Deus. Que assim seja.